Bíblia completa em um ano, 67º dia. Josué 18. Agora que a terra estava sob o controle dos israelitas, toda a comunidade se reuniu em Siló e ali armou a tenda do encontro. Mas ainda restavam 7 tribos de Israel que não haviam recebido porções de terra como herança. Então Josué disse aos israelitas: Até quando vocês vão esperar para tomar posse do restante da terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei para fazer o reconhecimento da terra e mapeá-la. Eles voltarão a mim com um relatório escrito das divisões propostas de sua herança. Dividirão a terra em 7 partes, sem incluir o território de Judá ao sul e o território de José ao norte. Depois que traçarem um mapa da divisão da terra em 7 partes, tragam-no para mim, e eu farei um sorteio na presença do Senhor, nosso Deus. Os levitas, porém, não receberão porção alguma de terra entre vocês, pois seu serviço como sacerdotes do Senhor será sua herança. E as tribos de Gad e Ruben e meia tribo de Manassés não receberão mais terras, pois já receberam como herança a porção de terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué lhes ordenou: Vão, façam o reconhecimento da terra e tragam uma descrição dela por escrito. Depois voltem e eu distribuirei a terra entre as tribos por sorteio na presença do Senhor aqui em Siló. Os homens partiram, atravessaram a terra e traçaram um mapa de todo o território, dividindo-o em 7 partes e relacionando as cidades em cada parte. Registraram tudo por escrito e voltaram a Josué no acampamento em Siló. E ali em Siló, Josué fez o sorteio na presença do Senhor, determinando qual tribo receberia cada parte. A primeira porção de terra foi entregue por sorteio à tribo de Benjamim. Ficava entre os territórios designados para as tribos de Judá e José. A divisa norte da terra de Benjamim começava no rio Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e continuava para o oeste, atravessando a região montanhosa e terminando no deserto de Bet-Avém. Dali, a divisa prosseguia para o sul até a cidade de Luz, isto é, Betel, e descia para Atarote-Adar, no monte ao sul de Bet-Horon Baixa. Nesse ponto, a divisa fazia uma curva para o sul, pelo lado oeste do monte, em frente a Bet-Horon, e terminava em Kiriat Baal, isto é, Kiriat Jeraim, cidade pertencente à tribo de Judá. Essa era sua divisa ocidental. A divisa ao sul começava aos arredores de Kiriat Jearim. Desse ponto a oeste se estendia até a fonte nas águas de Neftoá, e descia até o pé do monte que ficava junto ao vale de Bet-Inom, ao norte do vale de Refaim. Descia pelo vale de Inom, atravessando a encosta sul da cidade, onde habitavam os jebuseus, e continuava em En-Rogel. De En-Rogel, a divisa prosseguia para o norte, chegava em En-Semes e continuava até Gilelote, que fica entre o desfiladeiro de Adumim. Depois, descia até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Dali, passava pela encosta norte, de onde se avista o vale do Jordão, e descia para o vale. Continuava pela encosta norte de Bet-Oglá e terminava na extremidade norte do Mar Morto, que é o extremo sul do rio Jordão. Essa era a divisa ao sul. A divisa ao leste era o rio Jordão. Essas eram as divisas da herança designada aos clãs da tribo de Benjamim. Estas foram as cidades entregues aos clãs da tribo de Benjamim: Jericó, Bet-Oglá, Emek-Queziz, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofrar, Quefar-Amonai, Ofni, Gebá, 12 cidades com os povoados ao redor. Também Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Quefra, Mozá, Requém, Irpeel, Taralá, Zelá, Elef e a cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém, Gibeá e Kiriat Jearim, 14 cidades com os povoados ao redor. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Benjamim.
Josué 19. A segunda porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Simeão. Sua herança ficava dentro do território de Judá. A herança de Simeão incluía Berseba, Sebá, Moladá, Hazar-Suá, Balá, Azem, Eutolade, Betul, Ormá, Zicagli, Bet-Marcabote, Azar-Suzã, Bet-Labaote e Saruém, 13 cidades com os povoados ao redor. Também incluía Aim, Rimon, Éter, Azã, 4 cidades com os povoados ao redor. E também os povoados vizinhos a Balaate e Ber, também conhecida como Ramá do Negueb. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Simeão. Sua porção de terra foi tirada de uma parte da herança de Judá, pois o território de Judá era grande demais para eles. Assim, a tribo de Simeão recebeu sua herança dentro do território de Judá. A terceira porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Zebulon. A divisa da herança de Zebulon chegava a Saride. Dali, prosseguia para o oeste, passando por Maralá, chegando a Dabesete e seguindo para o ribeiro junto a Jocneão. Na direção oposta, a divisa se estendia para o leste, desde Sarid até o limite de Quislot-Tabor, e dali Deberate, subindo até Jafia. Depois, continuava para o leste, até Gat-Efer, Et-Kazim e Rimon, e fazia uma curva na direção de Neá. A divisa norte de Zebulon passava por Anatom e terminava no vale de Iftá-El. Além das cidades mencionadas, ali estavam Catate, Nalaal, Sinrom, Idalá e Belém, 12 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Zebulon incluía essas cidades com os povoados ao redor. A quarta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Issacar. Seu território abrangia as seguintes cidades: Gerzel, Quesulote, Sunem, Harfaraim, Sion, Anaarate, Rabite, Kizom, Ebs, Remet, En-Ganim, En-Hadá e Bet-Pazés. A divisa também chegava a Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão, 16 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs de Issacar incluía essas cidades com os povoados ao redor. A quinta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Asser. Seu território abrangia as seguintes cidades: Eucat, Ali, Beten, Aksaf, Alameleque, Amad, Mizal. A divisa a oeste chegava até o Carmelo e Sior-Libnate. Depois, fazia uma curva para o leste, em direção a Bet-Dagon, e se estendia até Zebulon, no vale de Iftá-El. Aí, para o norte, até Bet-Emeque e Neiuel. Dali prosseguia para Cabu, ao norte, Abdom, Reob, Amon e Caná, até a grande Sidom. Depois, a divisa fazia uma curva em direção a Ramá e a cidade fortificada de Tiro, de onde virava em direção a Osá e terminava no mar Mediterrâneo. O território incluía Meebel, Aksibe, Umá, Afeque e Reob, 22 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Asser incluía essas cidades com os povoados ao redor. A sexta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs de Naftali. Sua divisa começava em Elef, no carvalho de Zaanim, passava por Admi-Negueb e Jabneel, até Lacum e terminava no rio Jordão. A divisa oeste passava por Asnot-Tabor e ia a Ucoque. Chegava à divisa de Zebulon ao sul, à divisa de Asser a oeste e ao rio Jordão a leste. Suas cidades fortificadas eram Zindir, Zer, Ramate, Racate, Kirinerete, Adamá, Ramá, Razor, Quedes, Edrei, En-Razor, Iron, Midgal-El, Orem, Bent-Anat e Bet-Semes, 19 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Naftali incluía essas cidades com os povoados ao redor. A sétima porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Dan. O território designado como sua herança abrangia as cidades de Zorar, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Elteque,
Gibeton, Baalate, Jeude, Ben-Beraque, Gat-Rimon, Ben-Jacor e Racom, e o território em frente de Jope. Os membros da tribo de Dan tiveram dificuldade em tomar posse de sua terra, por isso atacaram a cidade de Lesem. Eles a tomaram, massacraram seu povo e se estabeleceram nela. Mudaram o nome da cidade para Dan em homenagem a seu antepassado. A herança designada aos clãs da tribo de Dan incluía essas cidades com os povoados ao redor. Depois que todo o território havia sido repartido entre as tribos, os israelitas deram a Josué uma porção de terra como herança no meio deles, pois o Senhor tinha dito que ele poderia receber qualquer cidade que quisesse. Ele escolheu Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim. Ali reconstruiu a cidade e habitou nela. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué filho de Num e os chefes das tribos designaram como herança para as tribos de Israel, por sorteio na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro em Siló. Assim, concluíram a distribuição da terra. Josué 20. O Senhor disse a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, de acordo com as instruções que eu dei a Moisés. Qualquer um que matar acidentalmente e sem intenção poderá fugir para uma dessas cidades. Serão lugares de proteção contra os parentes da vítima que quiserem vingar sua morte. Ao chegar a uma dessas cidades, a pessoa que tirou a vida de alguém comparecerá diante das autoridades à porta da cidade e apresentará seu caso. Eles permitirão que essa pessoa entre na cidade e lhe darão um lugar para habitar no meio deles. Se os parentes da vítima forem até lá para vingar sua morte, as autoridades não entregarão o acusado, pois ele matou alguém sem intenção e sem hostilidade anterior. O acusado, porém, deve permanecer na cidade e ser julgado pela comunidade, que dará o veredito. Continuará a viver na cidade até a morte daquele que era o sumo sacerdote na época do acidente. Depois disso, terá liberdade de voltar para sua casa na cidade de onde fugiu. Estas foram as cidades designadas como cidades de refúgio: Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali; Siquém, na região montanhosa de Efraim; Kiriat Arba, isto é, Hebron, na região montanhosa de Judá. Essas foram as cidades designadas no lado leste do rio Jordão, em frente de Jericó: Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben; Ramote, em Gileade, no território da tribo de Gad; e Golã, em Bazã, no território da tribo de Manassés. Essas cidades foram separadas para todos os israelitas e também para os estrangeiros que viviam entre eles. Qualquer um que matasse alguém acidentalmente poderia se refugiar numa dessas cidades. Assim, não seria morto por vingança antes de comparecer a um julgamento perante a comunidade. Bíblia completa em um ano, final do 67º dia.